Doutor Antônio Meira, que é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego da Bahia. Bom dia, doutor. Obrigada por nos atender. Bom, a gente entra agora numa época de muita circulação nas estradas, época de férias. Quais são as principais causas dos acidentes que levam às mortes? Bom dia, Patrícia. As principais causas que levam à morte no acidente têm o envolvimento do fator humano. Então, é o desrespeito às leis de trânsito, é o excesso da velocidade além do permitido na via, o uso do álcool na direção, então dirigir sob efeito do álcool. E a gente vem há muito tempo orientando isso, porque a gente sabe que a maioria dos acidentes, eles não são acidentais, eles são provocados e nós conhecemos as causas e elas são passíveis de prevenção. É isso que a gente tenta sempre educar e orientar a população a tomar atenção sobre as leis de trânsito e os cuidados com o trânsito. Bom, como você falou aí, a bebida alcoólica ainda está entre as principais causas, né? Inclusive, a gente acabou de contar aí de um caso da madrugada desse domingo, de um policial que morreu atropelado por um motorista alcoolizado. Então, quer dizer, a gente vem trazendo essas notícias aqui quase que semanalmente e casos ainda ocorrem, mesmo com todo o esforço e todas as campanhas em torno desse assunto, não é, doutor? Existe esclarecimento, mas a gente também não pode só colocar a culpa no ser humano. A gente tem que pensar que o ser humano erra e que a gente pode evitar esses erros, né? E é preciso um comprometimento de todo o setor da sociedade, é uma questão de compromisso e participação efetiva, principalmente dos gestores também de trânsito. Mas em relação ao álcool, realmente, o álcool ele interfere na condução veicular segura. A diretriz realizada pela Abramet, um estudo feito em 2008, que ajudou com o surgimento da lei seca, já dizia que não existe um limite de álcool seguro, né? O limite é zero. Então, qualquer efeito, qualquer quantidade de álcool pode fazer um efeito deletério no trânsito. Bebeu, não pegue no volante, né, doutor? Agora, falando sobre medidas de prevenção, a cidade de Salvador, inclusive, bateu a meta da ONU sobre a diminuição do número de acidentes de trânsito, antes até do prazo, né? Quais foram as principais mudanças por aí? Na verdade, o primeiro fator foi o compromisso do gestor em colocar como prioridade a vida no trânsito. E, além disso, a implementação do programa Vida no Trânsito, que é coordenado pelo Ministério da Saúde e que tem vários setores da sociedade. Então, a intersetorialidade, né, com a participação da própria Abramet no programa Vida no Trânsito, a Secretaria de Saúde Municipal e Estadual, os órgãos de trânsito como o DETRAN e a Trans Salvador. Então, todos incumbidos no objetivo de reduzir as mortes e sequelas no trânsito. Eu acho que quando colocou a vida em primeiro lugar, que conseguiu o objetivo. Salvador fez mudanças no trânsito, né? Começou a ver onde é que tinha mais mortes e, a partir daí, começou a ter medidas preventivas. Então, colocar um radar onde deveria ser colocado para reduzir a velocidade. Teve também a questão do metrô, que melhorou a mobilidade, tornando a mobilidade mais segura. Então, tudo isso foi importante, foram medidas de todos os setores da sociedade, de órgãos e entidades envolvidas no trânsito, para poder resolver, conseguindo atingir a meta que a ONU preconizava, que a OMS preconizava, antes de acabar a década. Então, mostrar também que os conceitos cientificamente comprovados através da medicina de tráfego, por exemplo, como a associação de álcool e drogas, como o sono e a fadiga. Então, priorizar essas questões foi importante para Salvador conseguir reduzir essas mortes. E é importante destacar também que, desde o ano passado, aqui na Bahia, os acidentes de trânsito passaram a ser um agravo de notificação compulsória. Através da Secretaria de Saúde do Estado, foi colocado como obrigatoriedade notificar todos os acidentes de trânsito, todas as vítimas de trânsito atendidas nos hospitais, nas unidades de saúde do Estado. Isso ajuda a gente a fazer um georreferenciamento e descobrir quais os locais que estão acontecendo mais mortes e, assim, poder ajudar os gestores com políticas públicas para a redução da mortalidade no trânsito. Que bom que a gente teve aí esse dado animador até de Salvador, mas num raio-x do país inteiro, quando a gente tira a responsabilidade do motorista, quais são as condições das nossas estradas, os locais onde mais ocorrem acidentes, né? Porque a gente ainda tem um sistema viário que é muito precário, né, em alguns pontos do país e que podem até colaborar para esses acidentes, não é, doutor? Com certeza, Patrícia. A responsabilidade deve ser compartilhada.
Apesar da gente saber que mais de cerca de 90%, mais ou menos, estudos preconizam mais ou menos isso, dos acidentes de trânsito ter o envolvimento do fator humano, a gente tem que entender que precisamos compartilhar a responsabilidade. Nós temos muitas vias mal estruturadas, nós temos condições inadequadas de transporte público, então nós precisamos melhorar a mobilidade, né, para construir vias, ciclovias, vias próprias para bicicleta, para motocicleta, que são os vulneráveis, né? Os pedestres, os ciclistas e os motociclistas, eles são vulneráveis a sofrer lesões graves no trânsito. Então é preciso que o gestor priorize a vida e assim tome medidas já pensando no erro humano. Então a gente tem que pensar já sabendo que o erro humano pode acontecer e assim tentar melhorar essas condições da mobilidade humana para evitar essas tragédias no trânsito. Bom, doutor, agora tirando essa questão do álcool, né? Quais são as principais orientações que você pode passar para os motoristas, que às vezes a gente pode pensar que até é uma besteira e que pega o volante, mas que de fato isso pode causar um acidente. Então, as principais orientações quando se tira essa questão do álcool, que é muito grave, né? Que mexe até com a responsabilidade, né, do ser humano. A principal coisa que a gente tem que falar é o seguinte: respeitar as leis de trânsito. Então, o excesso de velocidade está também entre as principais causas de morte no trânsito. Então, respeitar os limites de velocidade estabelecidos na via. Tanto que a própria Organização Mundial da Saúde está preconizando nas cidades reduzir a velocidade para 50 km por hora. Além da velocidade, a gente já sabe que sob efeito do álcool não pode dirigir, é inaceitável dirigir sob efeito do álcool. Outra coisa que tem tido um destaque muito grande e tem sido considerado um dos principais fatores de morte no trânsito é o uso do celular. A falta de atenção, essa atenção tirada do celular. O uso do celular tem sido muito comum. As pessoas não só fazem ligação, mas também estão enviando mensagens, tirando foto, as famosas selfies. E isso é um absurdo, porque para você dirigir, você tem que estar em total atenção com o que está ocorrendo. Então, não utilizar o celular de maneira nenhuma enquanto estiver dirigindo. Outra coisa, sempre utilizar o cinto de segurança, que caso ocorra um acidente, ele previne lesões graves. Tanto o cinto de segurança como os dispositivos de retenção, que são conhecidos como cadeirinha, né, que nós temos o bebê conforto, as cadeirinhas e o assento de elevação, para transportar as crianças de forma segura. Então, as crianças têm que ser transportadas de acordo com o que é preconizado na Resolução 277 do CONTRAN e o que a Abramet vem falando desde a diretriz de 2008, que existe um dispositivo de retenção apropriado para cada idade, para cada peso e altura das crianças. Outra coisa, os motociclistas, que a nossa maior preocupação agora tem sido o aumento de mortes e sequelas em motociclistas. Então, é preciso entender que tem que utilizar o capacete e todos os equipamentos de proteção individual, principalmente o capacete, que já é comprovado que pode salvar em mais de 40% a chance de morte, né, o risco de morrer caso ocorra um acidente, e mais de 70% o risco de uma lesão grave no crânio ou na cabeça. Então, é importante ter cuidado em relação a isso. Muito obrigada, doutor Antônio Meira, que é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego da Bahia, trazendo orientações aí de segurança no trânsito, puxando como gancho aí esse dado que foi divulgado de um estudo da